Olá, essa aqui é a nossa segunda aula do curso de estágio profissional em Ensino de Geografia e Material Didático. E nessa aula nós vamos discutir efetivamente a teoria dos saberes docentes, tentando entender como surgiu essa teoria, quais são as possibilidades, limites e tensões que ela produz para que a gente possa pensar a experiência do estágio supervisionado em Ensino de Geografia. Queria começar com essa música do Tom Zé, que é uma música bastante importante na carreira desse cantor brasileiro, e ele vai cantar de forma bastante irônica a ideia do que é a classe operária e de como são pensadas as políticas, as ações da classe operária. Claro que é uma crítica a uma certa ideia de representatividade e de engajamento que coloca os operários sempre em segundo plano. Eu queria destacar nessa música dois trechos que para a gente é muito importante. O primeiro trecho é a ideia de que, na definição das políticas para a classe operária, nenhum operário foi consultado. Isso é importante para a gente pensar qual que é o papel dos sujeitos na construção de políticas, de ações que referem-se diretamente a eles. No caso aqui, o Tom Zé está fazendo, de maneira bastante irônica, uma crítica, por exemplo, ao centralismo dos sindicatos, a maneira como esses sindicatos operavam na condução das políticas vinculadas aos operários, sem que, por exemplo, nenhum operário tivesse sido consultado sobre tais políticas. E o segundo elemento que eu queria chamar a atenção é a ideia de que os operários que se calem. Esse é um elemento interessante porque a não consulta a esses operários e a definição de alguém que fala por eles resulta ao mesmo tempo na ideia de que é fundamental que para que isso ocorra, os operários precisam se calar. E esse calar dos operários vai nos levar a um conceito que para a gente é importante, que é o conceito que foi proposto pelo Michel Foucault, que é a ideia da interdição do discurso. Então, nesse trecho, ele vai dizer que suponho que em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlado, selecionado, organizado e distribuído por certo número de procedimentos que têm por função confirmar seus poderes e perigos, dominar seus acontecimentos, seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. É interessante que a como Foucault busca compreender como vai se constituindo as relações de poder em determinadas sociedades, e ao analisar a sociedade capitalista, principalmente a partir da virada neoliberal, ele está interessado em entender como os discursos são produzidos, são arquitetados, são organizados e são também hierarquizados. Para isso, interessa, e aí para o Foucault é muito importante, entender nesta sociedade quem tem direito à fala, quem pode dizer sobre determinados assuntos, que sujeitos são esses. E aí é importante a gente pensar o debate de classe, de raça, de gênero e também entender quais são os discursos validados nesse processo. Ou seja, que discursos podem, de alguma forma, ocupar o espaço público e determinar essa hierarquia do conhecimento, das relações de poder. Para isso, é interessante entender que, para o Foucault, a interdição do discurso cumpre, portanto, algumas funções, dentre as quais a ideia de controlar o discurso como uma forma também de controle social, de definição dessa sociedade e manutenção das hierarquias e das contradições próprias dessa sociedade, tornar o outro incapaz de falar por si, por isso a gente voltar ao Tom Zé, a ideia de que o operário não é consultado porque ele é incapaz de falar por si e, portanto, isso resulta no seu silenciamento, e reafirmar essa estrutura hierárquica de uma sociedade no qual apenas alguns têm o direito de falar. E aí, portanto, você pode resultar em um processo bastante violento, e aí aqui nós estamos tratando de uma violência simbólica, a ideia de tornar o outro incapaz de falar por si mesmo. Quando a gente vai aprofundando esse debate, a gente vai percebendo que na sociedade neoliberal, vai se constituindo aquilo que a Marilena Chauí vai chamar do discurso do especialista competente. Então, se a gente voltar à pergunta do Foucault, quem tem direito à fala e quais são os discursos validados, nós vamos perceber que na sociedade neoliberal vai se constituindo cada vez mais a ideia do discurso competente que é feito desde um especialista. Esse especialista que ocupa um lugar nessa hierarquia. É, portanto, o discurso que vai sendo instituído como o discurso válido. Né? A Chauí vai dizer, é aquele no qual a linguagem sofre uma restrição que poderia ser assim resumida. Não é qualquer um que pode dizer a qualquer outro qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância.
docência. Portanto, vai se definindo lugares de fala, vão se definindo sujeitos validados, vão se definindo conhecimentos validados, e aqui eu quero reafirmar que só é possível entender esse processo se a gente entender todas as contradições que marcam a sociedade neoliberal e que são contradições de classe, de raça, de gênero, e que a gente só consegue entender, portanto, a formação desse especialista competente se a gente entende a função que esse discurso cumpre na estruturação e na manutenção da estrutura dessa sociedade. Portanto, o especialista competente ele vai se consolidando no nosso cotidiano, ele vai se dando nas nossas relações mais básicas. Quando a gente assiste, por exemplo, a TV de manhã até a noite, vários programas vão trazendo especialistas competentes que vão dizer como a gente deve comer, como a gente deve sentir, como a gente deve vestir, como a gente deve amar. E aí, também no caso da educação, como a gente deve ensinar. E é interessante perceber que no caso da educação é cada vez mais um especialista competente distante do chão da escola. É cada vez mais alguém do campo empresarial, econômico, da administração, e, portanto, a função que cumpre esse discurso ao afirmar a competência de alguns, a ideia é tornar todos os outros incompetentes sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio trabalho, sobre as suas próprias condições. É, portanto, um processo que aprofunda alienações. E essas alienações se espraiam em toda a vida cotidiana. É nesse sentido que a gente pode olhar quais são as implicações dessa ideia da interdição do discurso e do especialista competente nas políticas formativas e nas políticas de ação docente contemporânea, principalmente a partir do neoliberalismo. É interessante perceber que, de um lado, o discurso do especialista competente nas políticas educacionais reforça a ideia de uma ação docente baseada apenas na racionalidade técnica, como se o trabalho do professor fosse apenas um trabalho vinculado a um praticismo, a ideia de uma execução. E isso tem a ver com a perspectiva de que na política neoliberal é fundamental separar quem planeja de quem executa. O professor passa a ser alguém que executa ordens, executa concepções feitas a partir das concepções dos especialistas competentes. Nós podemos ver, por exemplo, nas políticas curriculares, que são cada vez mais centralizadas e cada vez mais prescritivas. Ou seja, você tem uma determinação que vem a partir do discurso dos especialistas competentes e cabe aos docentes colocar em prática essa determinação. Com isso, a gente percebe uma desconstrução da autonomia do professor. O professor se torna cada vez mais incompetente dentro dessa perspectiva para falar sobre si mesmo, sobre a sua profissão, e isso produz controles burocráticos cada vez mais intensos das atividades dos professores, relatórios e mais relatórios, mecanismos que vão interferir diretamente na carreira do professor e do ponto de vista material, isso produz uma precarização docente. Porque se o professor é concebido como um técnico, alguém que simplesmente executa, a sua política salarial, a sua política de carreira vai ser pensada também nessa perspectiva de um trabalho simples e não de um trabalho que pressupõe uma complexidade. Nesse sentido, é diante desse contexto de precarização do trabalho docente e da formação vinculada à interdição do discurso ao especialista competente no interior das políticas neoliberais que vai surgir, portanto, as políticas ou a defesa de uma outra perspectiva para pensar o trabalho docente, que é a perspectiva dos saberes docentes. Trata-se de reconhecer que o trabalho docente é uma profissão, e como profissão não é um trabalho simples, mas é um trabalho complexo. Isso significa saber quais são as especificidades daquilo que um professor e que uma professora fazem no seu cotidiano. Ou seja, não é qualquer um que pode se improvisar professor, não é qualquer um que pode tornar-se professor a partir de um saber desvinculado de um contexto. Isso significa discutir o que define uma profissão. Isso tem a ver com saber fazer específico. Nós, professores e professoras, sabemos alguma coisa. Nós precisamos efetivamente deixar bastante evidente qual é esse saber próprio da nossa profissão, né? Tem a ver, portanto, com uma luta contra essa concepção tecnicista que precariza o trabalho docente e que toma o trabalho docente como simples. A ideia de uma profissão é reconhecer o trabalho docente como complexo. E isso, portanto, é reconhecer que os professores produzem saberes e podem falar sobre saberes.
Nesse sentido, reivindica o lugar de fala dos professores nas políticas educacionais e o lugar de fala dos professores sobre sua própria profissão. Percebam que é exatamente uma contraperspectiva da ideia da interdição do discurso e do discurso do especialista competente, né? Isso significa, e aí a gente tem que pensar quais as implicações disso para a nossa atividade de estágio, para a nossa experiência de estágio. Significa que para que a gente possa defender a docência como uma profissão, nós precisamos identificar quais são os saberes da ação pedagógica validados. Ou seja, quais são os saberes que os professores fazem na sua prática, no seu cotidiano. O Clément Gaultier, que é um dos autores que trabalha com isso, mas nós vamos ver também a obra do Antônio Nova, do Maurício Tardif, do próprio professor Paulo Freire, que vão demonstrar a complexidade dos saberes docentes, que são de diferentes fontes, de diferentes perspectivas, diferentes contextos, e isso vai nos colocar um olhar atento para saber como o professor constrói, mobiliza conhecimentos, práticas desde o cotidiano da escola. E aí um elemento é central no estágio. Nós precisamos entender a experiência do estágio como lugar onde emergem os saberes da ação pedagógica. E isso nos coloca o tempo todo uma reflexão que é quais são os saberes que os professores mobilizam no seu cotidiano? Quais são os saberes que vocês, como estagiários, vão mobilizar nas práticas pedagógicas que vocês vão colocar em prática? Esse olhar atento é um dos elementos centrais para que a gente possa, de alguma forma, reconhecer que a teoria dos saberes docentes é, antes de tudo, uma ação-reflexão que se dá no cotidiano da escola, e isso vai ser fundamental para a gente pensar a mediação das experiências de estágio supervisionado que nós iremos desenvolver nas próximas semanas.